pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um programa, a História do Brasil que o Brasil não conhece. Agradecendo de antemão a todos os inscritos que participaram durante esse mês, que fizeram perguntas, participaram das enquetes e que colaboraram de todas as maneiras possíveis com o nosso canal, tá bom? Um agradecimento a todos. Hoje a gente vai começar com uma nota triste. Nosso confrade, o David Lemos, ele teve um problema nos treinamentos que ele faz no COI. Ele que é o nosso especialista em rapel, ele que é o responsável pela segurança da gente nas nossas expedições, infelizmente teve uma úlcera sulfurada e ele teve que sair às pressas para um hospital, foi operado, mas ainda inspira muitos cuidados. Então, Lemos, estamos aqui na torcida, você é uma pessoa muito querida e a gente está aqui, ó, torcendo por você, tá bom? Então, conclamo aí a todo o pessoal do canal a orar pelo nosso amigo e companheiro David Lemos, tá? E que ele se restabeleça o mais rápido possível. No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que já está há 200 anos aí rolando e muitas pessoas ainda não sabem muito bem, não entendem muito bem o que significa a dívida externa, tá bom? Essa dívida que não foi nossa, que foi arrumada numa transação entre a Inglaterra e Portugal durante o período imperial, tá? Foi um golpe que os portugueses deram em cima dos brasileiros e nós tivemos que pagar a conta. Então, para você entender o que foi a dívida externa, acompanhe aí no final do programa. A gente vai fazer um pequeno documentário explicando tudinho do que significa essa tal dívida externa, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos fazer o nosso giro cultural e a gente volta já já com as novidades da região. Cultural aqui de São Vicente, a Casa do Barão sempre sai na frente, tá? Tá rolando lá todos os finais de semana o Canto e Recanto. É uma reunião de corais da região, fazendo apresentações memoráveis, um repertório vasto, tanto com músicas clássicas como músicas populares, tá bom? Vale a pena porque é muito legal, porque além das músicas, ao mesmo tempo, o que é que rola? Artistas da nossa região fazendo os quadros inéditos. Muito interessante, eu fui ver, fui conferir, adorei e tenho certeza que você vai gostar. Tá aí um bom programa pro pessoal aqui da região no final de semana, tá legal? Outro assunto também que ficamos super alegres, que a gente está super feliz, é o nosso lançamento do primeiro livro do IPAB, tá? Esse livro é o conjunto de tudo que foi apresentado no canal desde 2015, quando a gente começou. O livro está muito bom, foi feito com pesquisa de vários cientistas da América, México, Argentina, Chile, Peru e Bolívia, todos eles falando sobre a ocupação humana aqui do nosso continente, tá bom? Tá muito especial esse livro, tem a participação também do Dr. Paulo Eduardo Costa, que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, tá? E todo o pessoal do IPAB. Um abração então, pessoal. Vai conferir, tá? O pré-lançamento está sendo para dezembro, em e-book, e na semana do aniversário de São Vicente, em janeiro, a gente vai estar fazendo o lançamento oficial do livro, ok? Então, segue aí, um abraço e até mais. Aqui no finalzinho, só um trechinho dos corais cantando, e a gente em seguida já entra com o documentário, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Ele assim permitir. Tchau, tchau.
Nas décadas de 80 e 90, tínhamos regularmente em nossos telejornais notícias sobre as dívidas externas do Brasil. Também sobre o FMI, o Fundo Monetário Internacional e de mirabolantes planos de economia, que desvalorizaram nossa moeda e nos fizeram amargar recessão e muita inflação. Mas para muitos brasileiros até hoje, nunca ficou claro o porquê e como contraímos essa dívida. No programa de hoje, vamos esclarecer tudo isto, para que o povo brasileiro perceba o quanto fomos roubados e quanto os nossos colonizadores nos devem. Mas para isso, devemos voltar no tempo e conhecer os reais motivos da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Mas antes, é importante esclarecer que, nessa época, o trono de Portugal não era ocupado por um rei, mas sim por um príncipe regente. Dom João reinava em nome de sua mãe Dona Maria I, declarada insana e incapaz de governar. A rainha vivia trancafiada no Palácio de Queluz, a cerca de 10 quilômetros de Lisboa. Mas Dom João não era o primeiro na linha sucessória, e sim seu irmão, Dom José. Porém, este havia morrido de varíola em 1788, aos 27 anos. Portanto, totalmente despreparado por não ter sido educado para a função de reinar, Dom João enfrentou sérios problemas. Além disso, era um homem profundamente solitário e vivia às voltas com intermináveis brigas conjugais. Em 1807, Dom João vivia separado da mulher, a princesa Carlota Joaquina, uma espanhola geniosa e mandona, com quem tivera 9 filhos. O casal se odiava profundamente e dormia não só em camas separadas, mas em palácios diferentes e distantes um do outro. Carlota morava em Queluz com a Rainha Louca, e Dom João em Mafra, com centenas de frades e monges que viviam à custa da monarquia portuguesa. Muitos fofoqueiros da época diziam que alguns filhos de Carlota seriam bastardos, pois eram filhos de outros homens. Mas como naquele tempo não existia o DNA, nada foi aprovado. O príncipe regente era tímido, supersticioso e feio. O principal traço de sua personalidade se refletia no trabalho. Em novembro de 1807, Dom João foi colocado contra a parede e obrigado a tomar a decisão mais importante da sua vida. Com muita pressão exercida sobre ele pelo maior gênio militar que o mundo havia conhecido, Napoleão Bonaparte, ele teria que opinar entre permanecer em Portugal ou fugir para o Brasil como os ingleses assim queriam, já que seriam o único inimigo da França que não havia sido dominado por eles, mas que ao mesmo tempo haviam se consolidado como os senhores dos mares em 1805, quando sua marinha de guerra destruiu na entrada do Mediterrâneo as esquadras combinadas da França e da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio continental, medida que previa o fechamento dos portos europeus ao comércio de produtos britânicos. Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países, com uma única exceção, o pequeno e desprotegido Portugal. Pressionado pela Inglaterra, sua tradicional aliada, Dom João ainda relutava em ceder às exigências de Napoleão. Por essa razão, em novembro de 1807, tropas francesas marcharam em direção à fronteira de Portugal, prontas para invadir o país e destronar seu príncipe regente. Encurralado entre as duas maiores potências econômicas e militares da época, Dom João aceitou a oferta dos aliados ingleses e embarcou para o Brasil, levando a família real e a maior parte da nobreza e os tesouros de todo o aparato do Estado. Isolados do velho mundo, só restava à Inglaterra o novo continente. Dessa forma, os ingleses enviaram 13 navios de guerra para a escolta de 25 navios da comitiva da corte portuguesa. Mas Dom João pagou um preço bem alto aos ingleses. Fizeram que ele assinasse uma nota promissória em branco e exigiram a abertura dos portos do Brasil, para que a Inglaterra pudesse assim comercializar livremente seus produtos. Dessa forma, formou-se o primeiro acordo comercial da América do Sul com a Europa. Mas não parou por aí. A Inglaterra achacou Portugal de todas as formas. Levou grandes quantidades de pau-brasil, açúcar, ouro e prata.
as riquezas brasileiras foram sutilmente dilapidadas. Mas isso não é tudo. O pior ainda estaria por vir. Com a queda de Napoleão para o exército inglês na célebre batalha em Waterloo, em 18 de julho de 1815, Portugal ficou livre do jugo francês. Mas Dom João não queria mais voltar a Portugal, nem mesmo depois da morte de sua mãe, em 1816. O Rio de Janeiro, com seus encantos, era um verdadeiro paraíso para a família real, e também deixava Dom João de fora dos problemas que insurgiam na Europa no início do século XIX. Porém, em 1821, sob forte pressão do clero e da corte portuguesa, e com a iminente perspectiva de perder o trono, Dom João retorna a Portugal. Porém, antes de partir, ele levou tudo que era de valor que havia nos cofres públicos. Limpou tudo, até mesmo a Casa da Moeda, e deixou o Brasil com a mão na frente e outra atrás, literalmente. Dom Pedro, filho de Dom João, ficou no Brasil como príncipe regente, administrando como pôde o grande território que herdara do pai. Porém, em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I, imperador do Brasil, proclama a independência, e com isso o Brasil sofre o segundo golpe econômico de Portugal. Na época, a Inglaterra era o país mais poderoso da Terra, com grande poder econômico e grande parceiro do Brasil, entre aspas. Dom Pedro I pede à Inglaterra o reconhecimento da independência do Brasil e também a continuidade de suas atividades comerciais. Porém, a Inglaterra, que desde sempre enconchava com Portugal, respondeu a Dom Pedro que só reconheceria caso Portugal reconhecesse também. Portugal, com uma dívida enorme com a Inglaterra, disse a Dom Pedro que só reconheceria se o Brasil pagasse uma indenização de 3 milhões de libras esterlinas, pagando dessa forma a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Essa dívida era oriunda daquela promissória em branco que falamos lá no começo da história. Pois é, de otários os portugueses não tinham nada. Mas como pagar uma quantia tão grande se Dom João levou tudo de valor que o Brasil possuía? Pois é, aí veio o grande golpe. A Inglaterra, muito boazinha e trilionária, ofereceu um empréstimo a Dom Pedro I, que sem opção aceitou, e assim o Brasil foi proclamado oficialmente independente em 1825. Neste ano, também nasceu nossa dívida externa, e ao contrário dos Estados Unidos, que conseguiu sua independência com muito sangue, o Brasil conseguiu a dela com conchavo. Depois disso, dá para entender um pouco mais da política brasileira, que desde sempre foi letal para os interesses da população, mas isto foi só o começo. Da independência até o fim da monarquia, o Brasil contraiu 17 empréstimos em bancos ingleses, para quitar débitos antigos oriundos da volta de Dom João para Portugal. Em 1898, o governo Campos Salles faz a primeira renegociação da dívida, reunindo num só crédito todos os empréstimos. Em 1931, durante a Grande Depressão, a primeira moratória brasileira foi anunciada na capa do New York Times. Em 1937, o Estado Novo de Getúlio Vargas suspendeu o pagamento dos serviços de todos os empréstimos por 3 anos. Em 1959, Juscelino Kubitschek rompeu com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ficando fora do circuito financeiro mundial. O fundo não aceitava os níveis de inflação brasileira. De 1973 a 1980, o governo militar sustentou o milagre econômico tomando empréstimos abundantes, e foi o segundo governo que mais endividou o Brasil no exterior. De 1984 a 1985, o Brasil assinou vários acordos com o FMI, mas nunca cumpriu as metas fixadas nas cartas de intenção.
Em 1987, o governo Sarney interrompe o pagamento dos juros da dívida, mantendo só o principal, que era cerca de 2 bilhões de dólares. Em 2002, foi a última vez que o país recorreu ao FMI. O Brasil foi obrigado a pedir uma ajuda de 15 bilhões ao fundo. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, foi o último ministro a ir ao FMI. Em 2005, o Brasil paga antecipadamente a dívida que venceria em 2007. Com isso, o país economizou cerca de 900 milhões de dólares em juros. Talvez a maior decepção dos brasileiros seja que nos 8 anos de governo do PT, com o presidente Lula, o Brasil se mostrou forte e capaz, e se tornou a 5ª potência mundial em economia. Porém, a corrupção e o mau caratismo da classe política acabou com o país, deixando a todos com um futuro incerto e sombrio.